Olá, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, a graça e a paz do Eterno Pai é sobre todos, desejando aí, como sempre, que o seu dia seja um dia de glorificação do nome do Pai, que em todo tempo você agradeça o Pai, que você se oriente pela palavra dele, que em todo tempo você o louve. Eu desejo isso para você e desejo para mim. Queridos, nesse tempo eu estou buscando crescimento no conhecimento, é só isso, de forma bem simples, de forma muito particular também, mas desejando isso para todos e orando para que o Senhor dê sabedoria a todos. Eu peço que o Senhor provoque um desejo intenso no seu povo de estudar a palavra e de aprender diretamente com a palavra. O que eu quero para mim, eu quero para os outros. Quero que cresçamos juntos. Ninguém na frente do outro, mas todos juntos ao mesmo tempo. Antes dessa mensagem, quero orar. Depois eu vou te contar uma experiência que nós tivemos com o Senhor. Querido Pai, seja louvado teu nome por esta oportunidade grandiosa de estudar versículos da tua palavra. Essa palavra poderosa, esta palavra que é o teu próprio poder. Nós podemos estudar juntos. A qualquer momento do nosso dia, se a gente quiser ler, a gente pode. A gente pode lembrar também aquilo que já foi decorado. A gente pode lembrar as histórias, as passagens bíblicas, as experiências, os milagres. Ou seja, a gente pode meditar na tua palavra constantemente, em qualquer lugar onde estivermos, nos afazeres das nossas casas, nós podemos meditar nas tuas palavras. E quanta revelação, Pai, tem vindo nesses momentos. Às vezes em que estamos nas atividades da casa, lembrando a tua palavra, as passagens bíblicas, e revelações vêm de forma surpreendente e nos faz rir, agradecer, nos alegrar contigo. Porque tu estás o tempo todo atento a nós, falando conosco. Pai, obrigada por essa pessoa que me ouve, por toda a proteção e sustento que ela recebeu durante essa semana. Obrigada por cada milagre, cada experiência contigo. E que hoje ela seja edificada por esta palavra. Não deixe que eu fale nada para ela, não. A gente não quer doutrina de homens mais. A gente não quer interpretação de homens na tua palavra. A gente não quer. A gente quer a revelação do Espírito Santo. A gente quer te conhecer de fato e conhecer a palavra de forma simples, bem simples. Então, fala comigo, fala com o teu povo. Porque se tu falares, tudo o que for dito será verdade. E conservará fidelidade à tua palavra. Será plenamente de acordo com a palavra. Aliás, não quero que seja de acordo, eu quero que seja a tua palavra mesmo, pura e simples. Pai, guarde essa pessoa. Seja o que for que essa pessoa está precisando, que ela receba da parte do Senhor, da parte do Eterno, o socorro, a resposta, a orientação para aquela causa na justiça, para aquela decisão que ela tem que tomar, para aquela coisa que ela está precisando pagar, seja como for, seja qual for a necessidade, quem vai socorrer é o Senhor. Portanto, nós confiamos em Ti, nós confiamos que as pedras serão removidas, nós confiamos que antes mesmo que a gente
chegue aos locais, as pedras já estão removidas. Eu acredito sim que diante daquelas pessoas com quem temos que conversar para resolver certas coisas, acertar certas coisas, nós acharemos graça diante dessas pessoas, porque quando nós chegarmos lá, o Senhor já terá ido lá e trabalhado naquele lugar, naquelas pessoas, ou naquela pessoa. Pai, eu abençoo assim essa pessoa querida, linda, essa pessoa linda, que tem um corpo que funciona perfeitamente. Eu te agradeço por essa pessoa. Abençoa ela pela tua graça. Continue a abençoar, porque ela já é tremendamente abençoada. Pai, cure alguém hoje. Cure das vistas, coluna, cura de dores de cabeça, cura de problema nas juntas, nas pernas, na pressão arterial. Cura pela tua graça, circulação sanguínea. Pai, cura, cura, cura. Seja curado agora pelo poder do Altíssimo. Que doença pode resistir ao poder do Altíssimo? Ao nome de Yeshua de Nazaré? Nenhuma. Portanto, sai daí, enfermidade. E tristeza, quem disse que você pode ficar aí? Sai daí, tristeza, sai desânimo, sai abatimento, sai desta pessoa, em nome de Yeshua, que essa pessoa seja agora fortalecida, revestida pela força do Eterno, pela alegria, pelo empoderamento do Espírito Santo, para a glória do Pai, para a glória do Pai. Ah, Senhor Yeshua de Nazaré, vai fazendo milagres entre o teu povo, para que o nome do nosso Pai seja glorificado. Assim eu oro, no nome do Filho, o Cordeiro Imaculado. Amém. Queridos, preste atenção em coisas que acontecem. Você ouviu a meditação de ontem, ouviu a de hoje, e eu tenho certeza que você não observou as referências bíblicas de uma meditação e de outra, assim, na relação entre elas. Porque quem fez a meditação de ontem fui eu, e quem fez a de hoje, que você. Quem fez a meditação de quinta fui eu, Luci, e a meditação que você ouviu na sexta de manhã foi a Giovânia. E na meditação que você ouviu na quinta-feira, eu usei a passagem de Atos 9, do verso 10 ao verso 15. No dia seguinte, no dia seguinte, portanto, sexta-feira, Giovânia usou a passagem de Atos 9, 1 a 9. E quando eu a ouvi citar a passagem bíblica, ler a passagem, eu pensei, Giovana ouviu a mensagem que eu gravei e ela foi a Bíblia ler o capítulo todo, e aí a primeira parte chamou a atenção dela, por isso ela está fazendo a meditação ali. Aí depois que ela terminou de gravar, eu perguntei para ela, você ouviu o áudio hoje? Ela falou, Luci, eu não pude ouvir ainda, porque minhas atividades começaram muito cedo, antes das 6 da manhã, e eu posso depois das 6. E eu só vou poder ouvir à noite. Falei, então tá. Aí ela só foi ouvir a minha meditação à noite, depois que ela tinha gravado dela. E então, olha, veja o que aconteceu. A Giovana não sabia que eu tinha usado Atos 9, de 10 a 15. E ela usou Atos 9, de 1 a 9.
Isso em 2 dias seguidos. Veja como o Espírito Santo queria usar aquela passagem de Atos 9, de 1 a 15, para falar com alguém. Ele é maravilhoso. Gente, é perfeito isso. Então, a experiência onde a gente vê, a experiência simples, claro, mas onde a gente vê o poder do Altíssimo, a conexão do Espírito. Só Ele pode fazer isso. Hoje eu quero falar para você sobre o Espírito Santo. De uma forma bem simples, sem nenhum estudo, sem nenhuma grande argumentação. Eu vou falar só do que eu estou lendo aqui, tá bom? Então, o primeiro versículo, primeira passagem bíblica está em Atos, capítulo 1, verso 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vamos lá. E estando com eles, está falando do nosso mestre, do Senhor Jesus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Disse ele, né? Que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, o Senhor prometeu aos seus discípulos que eles receberiam então em Jerusalém esse revestimento de poder do alto. O Senhor falou para eles: olha, vocês foram batizados no batismo de João, que é aquele batismo de imersão nas águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Não vai demorar muito, está bem próximo. E aí eles perguntam: ô Senhor, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Porque você sabe que Israel vivia cativo, subjugado pelo Império Romano. E eles queriam a sua liberdade de volta. Aí eles perguntam se era nesse tempo que ia acontecer, se isso tinha alguma relação com o Espírito Santo. Aí o Senhor responde para eles que não pertencia a eles saber tempos ou estações. Porque os tempos e as estações dos acontecimentos foram pré-determinados pelo Pai. Só vai acontecer na época certa, que já foi determinada antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Mas eles não receberiam o Espírito Santo para ter esse conhecimento, nem de tempo, nem estação. Muitos profetas têm dado profecias e marcado o tempo e têm errado nos tempos, nas datas. Porque só o Pai sabe as datas. Aí ele falou: mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo não para saber tempo, saber estação. Vocês vão receber para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Mas é interessante que em João é só virar a página, virar a folha aí, você vai ver que em João, no capítulo 20, verso 22, está assim: E havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, os discípulos estavam reunidos depois que o Senhor deles morreu. Eles estavam com medo, estavam num lugar isolados, escondidos, com portas fechadas, e o Senhor veio, se apresentou no meio deles, e depois ele assoprou sobre eles e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Ué, mas não falou que eles iam receber depois? É porque como? Ele falou aqui para eles receberem naquela hora e eles não receberam? Não tem como. Se o mestre verbalizou aquilo para aquele momento, então eles receberam. E com esse Espírito Santo que eles recebiam, eles estavam recebendo autoridade para perdoar pecados. Olha aqui, verso 23 de João 20. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes são retidos. Olha a importância da liderança. Se a liderança, se os líderes aqui, se os discípulos aqui, que seriam líderes da igreja, se eles retivessem o perdão para alguém, essa pessoa estava em caos na sua alma. Porque essa pessoa não seria perdoada no céu. Então, dependia deles para que o céu perdoasse as pessoas. Então, eles estavam recebendo o Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo para perdoar ou para reter o perdão. Mas durante todo o ministério do Senhor, ele passou ensinando a eles a sempre perdoar, sempre perdoar, sempre perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 no mesmo dia. Então, se eles aprenderam isso, essa quantidade de vezes que tinham que perdoar, então eles não iam reter o perdão a ninguém, eles iam sempre perdoar. E aí o que eles fizessem aqui na terra estaria feito no céu. O céu concordaria com o que eles fizeram em unidade. Mas preste atenção que eles receberam o Espírito Santo ali. Pelo sopro daquele que soprou o seu espírito. Espírito não é sopro, não é ar. Então, o mestre soprou o ar dele sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. E eles estavam reunidos lá em Atos, capítulo 2, quando a gente vê que eles estão reunidos, eles estavam reunidos por causa do Espírito Santo com eles. Já não era mais pelo medo, eles estavam reunidos para adoração. Mas mesmo assim, o mestre fala para eles, antes dele subir, que em poucos dias eles receberiam o Espírito Santo. Que eles seriam batizados nesse Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ia ser derramado, eles seriam revestidos, envolvidos com esse Espírito Santo. Isso ia acontecer em Jerusalém. Então o mestre pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem. Então havia uma promessa, eles não estavam pedindo o Espírito Santo, eles estavam esperando, porque já havia uma promessa de que na hora certa, dali uns dias, depois da sua subida, daí uns dias, porque ele prometeu isso, você encontra em João 14. Ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu vou pedir ao Pai que mande o Consolador, e ele estará convosco. E ele estando com vocês é como sou eu com vocês, porque é o meu Espírito. E aí nós vemos aqui quando ele promete, então,
vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para serem minhas testemunhas. Então, para ser testemunho do Senhor, precisa ser revestido do Espírito Santo. Por quê? Porque a testemunha, ela vai falar das revelações que ela recebeu. Ela estuda a palavra e ela entende pelo Espírito Santo e ela vai ser, então, testemunha da vida do Senhor. De tudo que ele viveu, de tudo que ele fez, de tudo que ele faz, de tudo que ele é. Então, para alguém dar testemunho disso, só pelo Espírito Santo. Mas as testemunhas não iam apenas falar. As testemunhas iam fazer o que ele fez. Nós vemos em Atos 2, 43, por exemplo. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, aqueles que receberam o Espírito do Senhor, eles faziam as mesmas maravilhas que o Senhor. Por quê? Porque eles tinham o mesmo Espírito. Então, qual a diferença? E se os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, por que eles ficaram esperando em Jerusalém cumprir uma promessa de revestimento do Espírito Santo? Porque esse revestimento do Espírito Santo é aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Lembra de Moisés, de Davi, de Abraão? O Espírito Santo veio sobre eles. Lembra dos servos de Moisés, que foram capacitados pelo Espírito Santo para fazer todos os instrumentos, todos os utensílios do tabernáculo? E eles tinham um dom assim sobrenatural, era esse revestimento do Espírito Santo que eles tinham. E era esse revestimento prometido aqui em Atos 1:8 que os discípulos iam receber. Para quê? Para fazer as maravilhas, a mesma coisa que o mestre deles fazia. Então, eles já tinham o Espírito Santo? Eles já tinham recebido pelo sopro do Senhor. Mas agora eles seriam revestidos em poder. E é esse tipo de coisa que está, esse revestimento, que está fazendo falta no nosso meio. E essa promessa, então, ela se cumpriu em Atos 2, aí você conhece o que aconteceu com os apóstolos e com mais pessoas que estavam reunidas. Tinham 120 pessoas reunidas quando se cumpriu a festa de Pentecostes. E aí o capítulo 2 de Atos vai dizer assim: de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então o Espírito Santo se manifestou de uma forma que todos ali iam ver que aquilo só podia estar acontecendo por ação sobrenatural. Havia muita gente ali, de línguas diferentes.
Havia pessoas do Egito, havia pessoas da Mesopotâmia, havia pessoas da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia. Havia cretenses, árabes, havia gente de todos os lugares da terra. Diz aqui, ó, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, essas pessoas ouviram os apóstolos, que todos eram galileus, elas ouviram falando na sua própria língua. Eles falaram na língua deles, mas houve uma tradução simultânea, de forma que Pedro falava em galileu, mas o cretense ouvia na sua língua. O babilônio ouvia na sua língua, no aramaico. E então eles foram convencidos de que o que agia ali era o Espírito Santo. Então, eles não tinham esse nome ainda, né? Mas os discípulos que receberam a promessa sabiam o que estava acontecendo. Então, eles receberam esse poder, esse revestimento do Espírito para atuar dessa forma, fazendo maravilhas e sinais, conforme o que está escrito aqui em Atos 2, 43. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. As maravilhas feitas pelo mestre deles, porque eles tinham o mesmo espírito que o mestre deles. Eles receberam o mesmo revestimento de poder, a mesma autoridade. O Espírito Santo, ele vem e dá autoridade para fazer esse tipo de coisa, para fazer essas maravilhas. Então, hoje tem muita gente buscando isso. Mas, mais uma vez, eu tenho que dizer que a busca ela é intensa. Mas por que não se tem encontrado esse empoderamento do Espírito Santo? Por que não tem se encontrado esse revestimento de poder do alto? Mesmo que tenhamos o Espírito Santo para nos convencer de pecado, de justiça, de juízo, para nos levar a crer que o Cordeiro Imaculado é filho do Altíssimo, crer que o Altíssimo existe, nós temos o Espírito Santo para isso, para receber salvação. Mas por que não temos esse revestimento do alto? Porque nós não recebemos. Isso aqui, eu vou repetir, isso é transmitido de pessoa para pessoas. Os apóstolos, eles saíram impondo as mãos sobre pessoas e elas recebiam isso. Eu falei para você nesta semana que Simão lá, ele queria receber até dando dinheiro, porque ele viu que quando os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas, elas recebiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Mestre, para poder fazer a mesma coisa. E assim, esse testemunho se espalhar pelo mundo. Eu quero ler para você Apocalipse 10, 19. Na verdade, Apocalipse 19, 10. O contrário. Já estou achando aqui, só um instantinho. Apocalipse 19, 10. E lancei-me a seus pés. João dizendo que se lançou aos pés do anjo que falava com ele, dando as revelações. Mas o anjo disse para ele: olha, não faças tal. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho do Senhor. Adora
ao Eterno, porque o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Então, João, eu sei que eu já te falei isso, mas vou falar dentro desse contexto aqui. João, ele recebendo as revelações lá através do anjo, ele teve uma hora que ele se prostrou diante do anjo. E o anjo disse para ele: não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. Então o anjo estava dizendo: não, João, eu estou no mesmo nível que você. Eu também estou aqui para servir. Eu sou conservo, eu com você sou servo. Adora ao Eterno, porque o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Então, nós precisamos receber aqui. Os apóstolos precisaram receber o revestimento do alto, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, com Moisés, com Samuel, com Daniel, com Davi, com o rei Asa, com Josafá, com Ezequias. Eles recebiam o revestimento do alto para serem profetas, para serem sacerdotes, para serem reis, para fazer instrumentos para o tabernáculo, utensílios para o tabernáculo. Eles receberam o Espírito Santo. Então, é esse revestimento que nós vemos no Antigo Testamento que os apóstolos estavam recebendo aqui em Atos 2 e que nós precisamos receber também, todos nós. Porque nós precisamos ser testemunhas. Esse revestimento é para testemunhar, para dar o testemunho verdadeiro do nosso Senhor, que só é possível mediante o revestimento do Espírito Santo. E então o anjo fala para João, aqui em Apocalipse 19:10, adora ao Eterno, porque o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Então, o testemunho, ele precisa ser mantido. Falando de quem é o Senhor, do que ele fez, do que ele faz, da salvação que ele dá. Para isso é necessário o revestimento do Espírito Santo. E não só falando, mas fazendo, testemunhando, provando o testemunho que dá pela boca. Com a boca nós falamos, e com a boca nós fazemos acontecer as maravilhas e sinais que ele fez. As testemunhas fazem a mesma coisa que o mestre fez. E mantendo esse testemunho em dia, mantendo ele sustentando, fazendo com que ele aconteça o tempo todo, é que as profecias acontecem. O testemunho dele é o espírito da profecia. O testemunho do nosso Senhor é que faz as coisas acontecerem. Não é o anjo que falou com João. É o testemunho do Senhor, que é o espírito, é a vida, é a alma da profecia que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas se cumprirem. Que o Eterno te abençoe. E eu desejo que chegue logo esse tempo em que todos nós teremos esse revestimento para dar o verdadeiro testemunho do Eterno. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na graça e na paz dele. Shalom para você.